Muito obrigado, Luísa, pela sua participação. Que Deus possa recompensá-la poderosamente por toda essa ajuda que você nos deu durante esse trimestre. E também, irmãos, antes de nós entrarmos no nosso tópico 2, eu gostaria de fazer algumas ênfases acerca da fala da Luísa e desse problema aí da desesperança. Em primeiro lugar, relembrar o que a Luísa disse, que a desesperança ela pode estar vinculada com outras enfermidades da alma, tá? Ela pode ser um sintoma, por exemplo, de um transtorno depressivo e de uma distimia. O transtorno depressivo nós não vimos nesse trimestre, nós vimos na lição Enfermidades da Alma 1, em 2014, e a distimia, que é uma forma de depressão um pouco mais leve, porém persistente, foi visto nesse trimestre. Ambos, que são quadros depressivos, um mais grave e outro mais leve, causam um sintoma da desesperança. Existem também outras enfermidades da alma que colocam a pessoa no quadro depressivo, por exemplo, a bipolaridade, que tem a sua fase maníaca e tem a sua fase depressiva. Também tem o borderline, também tem a solidão. Todas essas situações, elas levam a pessoa para um quadro depressivo e o quadro depressivo leva a pessoa ao estado de desesperança. Então é importante a gente ficar percebendo ou analisando as pessoas que estão à nossa volta, porque se essas pessoas tiverem um quadro persistente de desesperança, é importante levá-lo para o especialista avaliar se essa desesperança ela tem uma raiz em outra enfermidade da alma ou ela é uma desesperança em si mesma, ou seja, a pessoa ela é naturalmente desesperançosa. Por que eu estou enfatizando isso, irmãos? Porque às vezes a gente acha que o problema é só pregar, é só ministrar a palavra, quando na verdade a gente tem dito isso em todas essas lições desse trimestre, que quando envolve uma enfermidade, a gente ora para Deus curar, a gente ministra a palavra, mas a gente também leva para o recurso humano, que são os psicólogos, os psiquiatras. A gente não fica de braço cruzado, a gente faz a nossa parte. Então, se uma pessoa apresenta um quadro persistente de desesperança, é importante levar no psicólogo, é importante levar no psiquiatra para avaliar se tem uma enfermidade da alma aí por trás disso. Uma segunda coisa que gostaria de enfatizar com vocês aqui era que, ainda dentro desse tópico 1, é que nós vamos analisar aqui a desesperança no seu sentido isolado, fora do contexto de outras enfermidades. Nessa nossa abordagem de hoje, a gente vai ver a desesperança em si, tá? Não preocupado com o vínculo dela com outras enfermidades. E ainda nesse tópico 1, eu gostaria de falar de frases típicas de alguém que está vivendo essa sensação de desesperança. A pessoa que está vivendo essa situação, ela sempre fala que não vale a pena acordar cedo, não vale a pena trabalhar, não vale a pena se esforçar, não vale a pena se dedicar, não vale a pena. Essa é a frase da pessoa que está vivendo um quadro de desesperança. E por que essa pessoa acha que não vale a pena? Porque ela não tem expectativa de alcançar o resultado. E por isso ela acha que todo esforço é inútil. Outra frase também que você pode ouvir é estou cansado de. Estou cansado de lutar, estou cansado de me esforçar, estou cansado de me dedicar. Essa expressão estou cansado também pode estar relacionado com esse não vale a pena. Dito isso, vamos para o nosso tópico 2, que são os efeitos e as causas da desesperança. Quando a gente fala de causa e efeito, normalmente a gente usa nessa ordem, primeiro a causa e depois o efeito. Porém, como no nosso tópico 3 nós vamos atacar as causas da desesperança, eu deixei para falar das causas no final do nosso tópico 2, tá? Então eu inverti a ordem. Primeiro eu vou falar dos efeitos da desesperança, para depois falar das causas. Mas antes ainda de falar dos efeitos, eu gostaria de falar acerca do que nos move para agir, do que nos tira da inércia. Segundo a lei de Newton, um corpo em inércia ele tende a ficar inércia. Assim é a nossa vida, irmãos. O nosso instinto natural é permanecer do jeito que a gente está. Para a gente sair do estado de inércia, a gente precisa empregar o esforço a mais. E qual é esse esforço a mais que a gente emprega? Eu vou usar aqui duas categorias. Eu vou usar aqui o motor e vou usar o turbo. O motor, que é o que funciona sempre, é a disciplina. Ela nos move, ela nos mexe, ela nos levanta. E, em segundo lugar, nós temos o turbo, que é a motivação, que é o que faz a gente dar um upgrade, que faz a gente empregar uma energia a mais. Então o motor é o que a gente tem sempre. O turbo é o que a gente pode usar como recurso e usar de vez em quando o motor não dá conta por si só. Qual é a base do funcionamento desse motor? A base do funcionamento desse motor é a experiência. Quanto mais vivência você tem numa determinada situação, mais facilmente você terá condições de repeti-la. Qual é a base do turbo? É a esperança. Qual é o combustível do motor? O combustível do motor é a repetição. Qual é o combustível do turbo? O combustível do turbo são os sonhos, os projetos, os propósitos da sua vida, são as suas metas, tudo isso que você aspira, que você deseja, que você quer muito, isso se torna combustível para a sua motivação.
Porém, esse combustível só funciona se a base do tubo estiver bem estabelecida, que é a esperança. Se eu tenho um sonho, mas não tenho esperança nenhuma de alcançar esse sonho, eu não vou ter motivação nenhuma para trabalhar por esse sonho. Se eu acredito que eu sou chamado para um projeto ou para um propósito, mas eu não acredito que vou conseguir atingir ou realizar esse propósito, eu não vou sentir motivação para buscar realizar esse propósito. Então a esperança, ela é a base desse turbo, ela é a base da motivação. Da mesma maneira como a experiência, que é a vivência, é a base para a disciplina, que tem como combustível a repetição. Então vamos dar um exemplo aqui. Um idoso de 60 anos de idade que passou a vida toda acordando 5 horas da manhã, ele não vai ter dificuldade nenhuma de num sábado de manhã, sem nada para fazer, acordar 5h30 da manhã. Por quê? Porque ele já está disciplinado a fazer isso, é o costume, é o hábito de vida dele. Então a experiência e a repetição durante todos esses anos acordando cedo fez com que ele se habituasse a acordar cedo. Já um adolescente acostumado a acordar todo dia 10 horas da manhã, ele vai ter muita dificuldade de acordar cedo para ir para a escola dominical, vai ter muita dificuldade de acordar cedo para ir para uma consagração, salvo se ele estiver muito interessado em estar nesses eventos. Então, um adolescente que nunca consegue acordar antes das 8 da manhã, se você falar para ele que ele vai acordar para pegar um voo para uma viagem que ele está sonhando, para Disney, para os Estados Unidos, para a Europa, enfim, uma viagem que ele quer muito ir, pode ter certeza que se ele dormir, ele vai conseguir acordar no horário. E se bobear, ainda vai acordar antes do horário. Por quê? Porque o turbo dele vai estar no máximo. Ele vai ter um grande desejo a ser realizado e tem uma convicção de que ele vai conseguir realizar, porque realizar esse desejo, com tudo pago, é só acordar cedo. Então ele vai ter motivação para sair da inércia, para acordar. Então é assim que funciona a nossa vida, irmãos. Esses são os dois mecanismos que nos tiram da inércia. A disciplina e o turbo, que é a motivação. Então qual é o efeito imediato da desesperança, irmãos? O efeito imediato é a falta de ânimo para fazer as coisas. É a falta de ânimo para trabalhar, é a falta de ânimo para se dedicar na obra de Deus, é a falta de ânimo para começar a escrever um livro que você queria escrever, é a falta de ânimo para realizar qualquer coisa que te tire da tua zona de conforto. O ânimo, a motivação, ela é extraída desse mecanismo, esperança mais alvo. Sem essas duas coisas, a motivação dentro de nós ela não desperta e o nosso ânimo é fraco. Então, pelo nosso ânimo ser fraco, a gente não consegue realizar coisas grandes. Então, o segundo efeito da desesperança é a inutilidade ou a mediocridade. A pessoa ou ela não consegue fazer nada ou ela não consegue fazer nada acima da média. Por quê? Porque ela não tem motivação para exceder o seu limite natural de disciplina. Então, ela fica sempre ali na base do motor. Ela fica sempre ali sendo arrastada pelos seus hábitos, pela sua experiência de vida, mas ela não consegue fazer nada a mais, ela não consegue fazer nada além, e por isso ela não consegue deixar de ser uma pessoa medíocre. E por fim, ainda dentro desse tópico 2, vamos falar das causas da desesperança. A primeira delas são os transtornos que eu mencionei no final do tópico 1. A segunda delas é a negatividade em relação a si mesmo. Essa negatividade ela pode ter dois pontos de partida. O primeiro ponto de partida são os fracassos do passado. A pessoa já fracassou, a pessoa se traumatizou com uma situação do passado, a pessoa já faliu, alguma coisa deu errado para ela no passado e ela adotou esse fracasso como um padrão para o seu futuro. A segunda fonte é um sentimento, é um complexo de incapacidade. Aqui é importante fazer uma distinção entre complexo de incapacidade e complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade é orgulho, porque o complexo de inferioridade é essencialmente comparativo. É você estabelecer um padrão que você gostaria de ser diante do mundo e se enxergar num padrão abaixo, tá? O complexo de incapacidade, você não está se comparando, você não queria ser muito mais do que você é, mas você tem uma avaliação negativa sobre você. Você se acha burro, você se acha fraco, você se acha limitado. Esse complexo de incapacidade pode te levar a um quadro de desesperança, porque você acha que não vai conseguir, você acha que não vai atingir por falta de capacidade própria. Então essas são as duas fontes aí da negatividade em relação a mim mesmo. Existe um segundo tipo de negatividade, que é uma negatividade em relação às circunstâncias. Eu acho que as coisas sempre dão errado. Eu acho que as coisas nunca dão certo para mim. Eu acho que as coisas são difíceis. Eu acho que as coisas são impossíveis. Eu estou com o meu olhar não voltado para mim, mas eu estou com o olhar voltado para fora. As circunstâncias me parecem muito desfavoráveis. E em terceiro lugar, é a negatividade em relação aos outros.
quando eu estou me envolvido em projetos, em realizações, em sonhos, em propósitos que estão relacionados com a ação do outro e eu não tenho nenhuma esperança de que o outro vai me favorecer, vai me ajudar, eu simplesmente perco a esperança de realizar aquilo ou de conquistar aquilo porque eu não confio no outro, tá? Então, essas 3 formas de negatividade são as que importam aqui pra gente. A negatividade em relação a nós mesmos, a negatividade em relação às circunstâncias e a negatividade em relação ao outro. E é sobre tudo isso que eu quero conversar com vocês agora, no nosso tópico 3, que é combatendo as causas da desesperança. A primeira de todas elas é o transtorno, e eu já falei sobre isso com vocês, não tem mais o que falar. A segunda é a negatividade em relação a si mesmo. Há uma tendência natural do homem, irmãos, de se fortalecer pelas suas vitórias anteriores e se enfraquecer pelas suas derrotas anteriores. Isso é um padrão que está no nosso cérebro. O nosso cérebro funciona assim. Tem um autor chamado Jordan Peterson, ele tem um livro que o primeiro capítulo do livro fala acerca das lagostas. As lagostas, elas têm uma estrutura cerebral muito limitada. Porém, o cérebro da lagosta, ainda que muito limitado, ele se parece um pouco com uma parte do cérebro humano. Tanto isso é verdade que pegaram uma lagosta que andava encurvada por ter perdido várias brigas com outras lagostas, deram um antidepressivo para ela e conforme ela foi sendo medicada com esse antidepressivo, ela foi se reerguendo novamente. O antidepressivo, ele teve um efeito no ânimo da lagosta, o mesmo antidepressivo que dão para seres humanos. Por quê? Porque tem uma parte do cérebro da lagosta que se parece com o cérebro humano. E por que essa lagosta ficou depressiva, ficou encurvada? Por causa das batalhas que ela perdeu. As lagostas, para elas sobreviverem, elas precisam se esconder em esconderijos adequados. Nesses esconderijos, elas conseguem se alimentar melhor e se proteger dos predadores. Porém, esses lugares são raros na natureza. E é por isso que os seres, os animais, eles disputam, eles brigam por esses lugares. Então, as lagostas, quando elas encontram um lugar bom para se proteger, elas brigam com outras lagostas para ocupar esse espaço. E as lagostas que perdem, elas têm uma tendência a se curvarem cada vez mais. Então ela perde uma briga, ela fica mais encurvada e quando ela vai para outra briga, ela tem mais chance de perder, porque ela não tem confiança para enfrentar a outra lagosta. E aí ela perde de novo. Na terceira briga, ela tem menos chance ainda. Por quê? Porque ela está mais encurvada, ela está mais fraca e menos confiante. Então a tendência dessa lagosta é ficar nos piores lugares, ser um alvo mais fácil dos predadores e não acasalar, porque as fêmeas não vão querer acasalar com ela. Então as lagostas que vencem, pelo contrário, elas andam mais eretas, elas são mais confiantes e elas acasalam muito mais. Então o sucesso ele faz com que a lagosta tenha mais confiança e a derrota faz com que a lagosta tenha menos confiança. Num ciclo virtuoso de sucesso ou num ciclo vicioso de derrota. E é assim mesmo que funciona com o ser humano, irmãos. Cada vez que a gente vence, a gente fica mais confiante. Só você olhar um time de futebol que está no embalo. Você vê que quanto mais embalado está um time, mais difícil de vencê-lo. E aí você pensa, se isso é natural, como é que eu supero isso? A gente supera ressignificando. Antes de ressignificar, porém, eu gostaria de lembrar uma fala da Luísa, que nem tudo que aparenta ser ruim é realmente ruim. Tem coisas, irmãos, que não era para dar certo mesmo. Por exemplo, um relacionamento amoroso que no namoro as pessoas descobriram que não eram para estar juntas, e aí se separam. Você vai tratar isso como um fracasso? É claro que não. Fracassar, irmãos, é casar e separar depois. Separou no namoro por incompatibilidade, isso não é fracasso, isso é o que tinha que ser feito. Você não pode ver isso como um fracasso, eu sou um fracasso nos relacionamentos. Não tem nada a ver. Na verdade, você está fazendo uma leitura negativa de um fato que, na verdade, foi benéfico para a sua vida. Então, tirando esse aspecto, tem um segundo aspecto, que é o fracasso com cara de fracasso mesmo. Você realmente fracassou. Você abriu uma empresa, a empresa quebrou, você começou a faculdade, mas não terminou. Eu estou falando de fracasso real. Ainda assim, em fracassos reais, a gente consegue tirar boas coisas. Por exemplo, nos Estados Unidos, um falido ele é visto de maneira diferente de como ele é visto no Brasil. No Brasil, se a pessoa abre uma empresa e quebra, ela é vista como um mau empreendedor. É um caso de fracasso, não vale a pena investir nessa pessoa. Nos Estados Unidos, não. Se uma pessoa ela quebra uma vez, quando ela abre um novo negócio, a expectativa que se tem em relação a ela é de que ela tem mais chance de dar certo, porque ela já sabe os caminhos que ela não pode adotar. Ela já sabe erros que ela não pode cometer. E por isso uma pessoa falida ela não é vista pela sociedade como um perdedor necessariamente. Ela é vista como alguém que tem uma grande chance de no segundo empreendimento dar certo. Então é o mesmo fato sendo enxergado de maneiras diferentes. É você ressignificar
as coisas. Lá tem um significado, aqui tem outro, mas nada impede que eu, brasileiro, ressignifique um fracasso financeiro a partir de um novo olhar para este fato pretérito, esse fato do passado. E esse é um caminho natural que o psicólogo te ajuda. Mas existe um caminho bíblico para a gente ressignificar tudo na nossa vida, irmãos. O primeiro deles é: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não canso de falar desse versículo, porque esse versículo ele é a fonte de ressignificação de tudo na nossa vida. Deus não faz com que coisas ruins aconteçam na nossa vida por via de regra. Via de exceção, sim, vídeo exemplo de Jó, que Deus foi responsável direto, apesar de não ter colocado ele próprio a mão em Jó, mas se ele autorizou Satanás a fazer, ele é o responsável direto, porque ele que autorizou. Mas, na maioria das vezes que as coisas ruins acontecem, não é Deus que faz com que elas aconteçam. Porém, Deus é tão poderoso e tão maravilhoso que ele utiliza coisas ruins para que coisas boas aconteçam. Um exemplo disso é a vida de Paulo. Paulo diz que se gloriou nas suas fraquezas, por quê? Porque ele descobriu que quando ele estava fraco é ali que ele estava forte. E como é que ele descobriu isso? No momento que ele pediu para Deus tirar o espinho da carne dele e Deus disse: não vou tirar, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza e não na tua força. E aí Paulo fala: portanto me gloriarei nas perseguições, nas tribulações, nas minhas fraquezas, porque quando penso que estou fraco é aí que sou forte. Então, a fraqueza, a limitação para Paulo era o motivo dele se gloriar, era o motivo dele se satisfazer, porque aquilo ali era a fonte de operação de Deus na vida dele. Deus pega uma coisa ruim e ressignifica, mostrando que isso pode ser um gatilho para um agir sobrenatural dele na nossa vida. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, significa que inclusive as coisas ruins, inclusive as nossas cicatrizes, inclusive as coisas que aconteceram no nosso passado que aparentemente nos fizeram mal, Deus pode transformar isso em fonte de bênçãos na nossa vida. O próprio Paulo diz: porque nós vos consolamos com as mesmas consolações com as quais fomos consolados. Ou seja, tudo aquilo que eu passei de mal e que Deus foi comigo, hoje eu tenho condições de consolar vocês também. Então, irmão, você vê isso muito nitidamente quando você é curado de uma enfermidade da alma ou quando você é curado de um desvio de caráter. Quando você encontra alguém na mesma situação, você tem liberdade de coração e facilidade de entendimento para ajudar essa pessoa. Deus transformou algo muito ruim em algo bom no seu futuro ou no seu presente. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus é o tipo da frase poderosa para ressignificar todos os fatos do nosso passado. Outra frase importante é que Deus chamou as coisas fracas, vis e que não são para confundir as que são. Irmão, se você se sente fraco, se você é um pobre de espírito, você é o alvo predileto da graça de Deus. Você é um alvo predileto para ser usado por Deus. Então não se acovarde diante do chamado do Senhor para a sua vida. Por fim, aqui, ainda dentro dessa negatividade em relação a mim mesmo, e também tem outro texto que é: nós somos mais do que vencedores. Ser mais do que vencedor, irmãos, não é ganhar sempre. Tem gente que prega esse versículo dizendo que não importa o que você estiver passando, Deus vai te dar vitória. Não é isso ser mais do que vencedor. Ser mais do que vencedor é independentemente se nesse mundo você perdeu na vida ou ganhou na vida, o fato de você ser amado incondicionalmente por Deus e esse amor ter se manifestado no sacrifício de Cristo Jesus, significa que nada é capaz de separar você desse amor e por causa disso você vai triunfar sobre tudo desse mundo, independentemente dos teus fracassos e das tuas derrotas nele. Então ser mais do que vencedor é transcender a condição de bem-sucedido e de mal-sucedido. É transcender a condição de no mundo ser vitorioso ou derrotado. O maior exemplo disso são os discípulos, que do ponto de vista do mundo eles eram derrotados. Quase todos eles foram assassinados, com exceção de João, e tiveram mortes bárbaras. Mas mesmo assim, em todas essas coisas, eles foram mais do que vencedores por aquele que os amou. Então os teus fracassos, os teus aparentes insucessos, eles não te definem. Enfim, todo esse tipo de acontecimentos ruins do seu passado que formam a negatividade em relação a si mesmo no presente, é importante te lembrar que as dificuldades, as tribulações, elas não servem apenas para nos dar uma sensação de derrota, elas servem também para nos amadurecer. Vamos ver isso na palavra de Deus, tanto em relação ao motor quanto em relação ao turbo. Nós vemos que as tribulações elas ajudam a desenvolver o motor e também ajudam a desenvolver o turbo. Vamos lá para Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4, onde está escrito: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, irmãos, a tribulação ela produz perseverança.
E a perseverança, ela faz com que a gente seja perfeito e íntegro. A palavra perfeito no grego é teleios, que significa maduros. Então um crente ele só é maduro quando ele é testado. Ele só é maduro quando ele passa pela dificuldade, persevera e supera a dificuldade. É isso que faz com que ele seja resistente, é isso que faz com que ele seja experiente e é isso que faz com que ele supere os seus defeitos. Então, a tribulação aqui, ela dá força para o motor, ela dá experiência, ela dá disciplina. É por isso que você coloca um pastor experiente numa congregação fraca, ele não tem medo de ir para uma congregação fraca, irmão, porque ele sabe que com o passar do tempo Deus vai prosperar a obra naquele lugar. Então ele vai com o coração em paz. Ele pega um desafio com o coração em paz. Já quando você coloca um obreiro inexperiente, na primeira dificuldade ele já quer largar tudo, já quer entregar tudo, já quer desistir, é o que mais você vê no meio do caminho. Então, quanto mais experiente é uma pessoa, mais forte ela é para os desafios da vida. Por quê? Porque ela viveu a perseverança e por isso a perseverança completou uma obra completa na vida dela, fazendo com que ela se tornasse madura e íntegra e os defeitos de ânimo, os defeitos de coragem que ela tinha foram superados por causa desse aperfeiçoamento aí da perseverança. Em segundo lugar, eu quero falar do aperfeiçoamento aí do turbo, que pode ser sintetizado aí em Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5. Porque nos gloriamos também nas provações, porque as provações nos produz paciência, a paciência experiência e a experiência esperança. Então, olha o mecanismo como é que funciona. Eu passo pela tribulação e aí como eu tenho que ficar esperando o milagre de Deus ou esperando o vento passar, eu aprendo a ser paciente. Uma vez que eu aprendo a ser paciente, vivo a paciência, eu também ganho experiência. E uma vez que eu ganho experiência, meus irmãos, desenvolve dentro de mim a esperança. Porque se eu passo uma dificuldade uma vez e venço, passo de novo e venço, passo de novo e supero, passo de novo e não desisto, na quinta vez eu vou ter esperança de que eu vou vencer novamente. Então a esperança vai se desenvolvendo diante de mim. Então a tribulação, segundo Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4, fortalece o meu motor. E, segundo Romanos 5, 3 a 5, fortalece o meu turbo, fortalece a minha esperança, fortalece essa base aí do turbo, que é a expectativa de que eu vou conseguir conquistar o meu objetivo, eu vou conseguir superar essa dificuldade. E eu queria colocar uma observação aqui, irmãos, que essas tribulações, às vezes elas culminam no milagre de Deus, às vezes elas culminam numa resolução humana de vitória para você. Exemplo, você está mal nos seus negócios, você faz um aporte de investimento, trabalha muito e consegue levantar o seu negócio por esforço próprio, tá? Sem atribuir o mérito a Deus. Nesse caso, é claro que Ele que te deu saúde, é claro que Ele que te deu condições, mas sem uma intervenção milagrosa direta de Deus. E existem também, irmãos, tribulações que o nosso desafio não é conquistar uma vitória, o nosso desafio é passar por ele e sobreviver a ele. Por exemplo, uma doença, um câncer. A pessoa ela não conquista a cura. Ela faz as sessões de radioterapia, as sessões de quimioterapia, ela faz todo o tratamento e no final que ela sobrevive, que ela resiste, ela supera essa doença. Da mesma forma são as tribulações que a igreja passa. Muitas delas não vão culminar numa vitória. O melhor exemplo disso é a igreja de Esmirna, em que João escreve para aquela igreja, inspirado por Deus, para dizer: eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas eu também conheço a tua fidelidade. E eu sei da dificuldade que você passa. Só que as coisas não vão melhorar. Vai vir uma grande perseguição sobre vós que vai durar 10 dias. E vão lançar muitos de vós na prisão. E aí você pensa, mas eu vou dar livramento e eu vou dar escape? Não. Em vez de falar isso, Deus fala assim, mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Deus está fazendo uma promessa para depois da morte. Deus está fazendo uma promessa para depois que eles forem aparentemente derrotados por esse mundo. Então passar por todas essas tribulações e por todas essas dificuldades sem negar o nome de Jesus é em si a vitória. Então Deus não está prometendo que vai abrir o cárcere como ele fez com Paulo e Silas lá em Filipos. Deus não está prometendo que vai libertá-los milagrosamente das mãos dos romanos ou dos perseguidores que vierem contra eles. Deus não está prometendo nada disso. O que Deus está prometendo é ser fiel até a morte e eu vou te dar um prêmio não nessa vida, mas na vida vindoura. Então tem tribulações, irmãos, que não vai ter uma vitória neste plano, que não vai ter uma vitória nesse mundo. E o nosso grande desafio é resistir até o fim, é ficar firme até o final. Então,
Eu estou falando isso, fazendo essa adequação, para a gente não entender que toda tribulação ela culmina necessariamente em um triunfo. Isso é uma visão triunfalista da vida. Nós cremos sim que Deus pode nos fazer triunfar em muitas coisas e em muitas outras Ele só quer que a gente resista até o final. Vamos agora para o segundo elemento da negatividade em relação a si mesmo, que é o complexo de incapacidade. Aqui, irmãos, a cura é a palavra. É pregar a palavra e deixar a palavra fazer o seu efeito. É falar a história de Moisés, de que Moisés disse para Deus que ele era incapaz, que ele era pesado de língua, pediu para enviar outro, e logo depois que Deus falou para ele, não, quem vai ser você, eu vou colocar o teu irmão para te ajudar. E no início Arão era o intermediário entre Moisés e Faraó, mas logo depois Moisés assumiu o protagonismo, Moisés se tornou um dos maiores líderes da Bíblia, e no início ele se achava completamente incapaz. Nós vemos também o exemplo de Gideão, eu sou o menor da minha casa é menor da minha tribo, a minha tribo é uma das menores de Israel, e Deus usa Gideão de maneira extraordinária para com 300 homens derrotar um exército inteiro. Nós vemos também a história de Jeremias. Não digas sou apenas uma criança. Aonde eu te mandar você vai e o que eu te colocar na tua boca, isso você vai falar. Eu vou te colocar como coluna de bronze. Então, nós vemos Deus usando os incapazes de maneira extraordinária. Então, se você acha que você é incapaz, bem-vindo. É você que Deus quer usar. A terceira causa da desesperança, irmãos, é a negatividade em relação às circunstâncias. Então, a primeira pode ser algum transtorno, já falei para vocês. A segunda é negatividade em relação a si mesmo, que tem como base um fato passado de fracasso, de falência, de derrota e também um complexo de incapacidade, tá? Esse aí é a segunda causa. E a terceira causa, que é a que a gente vai falar agora, é a negatividade em relação às circunstâncias. Irmão, o ser humano ele é naturalmente negativo. Isso é um instinto natural do homem, de sobrevivência. Essa negatividade de que as coisas podem dar errado, ela é um instinto para a gente evitar riscos, evitar aventuras perigosas. Então o nosso cérebro ele é muito mais negativo do que positivo. E o medo também é uma proteção. Conforme foi dito na lição sobre síndrome do pânico, o medo num determinado grau, num determinado nível, ele é saudável. E não só saudável, ele é fundamental. Porque quem não tem medo se arrisca muito mais e, consequentemente, está muito mais exposto a perigo. Então o medo é algo saudável, desde que ele seja controlado. A negatividade, num certo sentido, ela também é saudável, se ela te dá um senso crítico. Agora, se ela te paralisa, ela não é saudável. Se ela tira a tua esperança de conquistar, ela não é saudável. Então a negatividade, ela só é boa se ela for pequena. Se ela for muita, ela te atrapalha, ela te impede a ser uma pessoa acima da média. Ela sempre vai te condenar a ser uma pessoa medíocre. E essa negatividade, irmãos, normalmente ela está associada a circunstâncias que você pode ver. Você olha e fala, não, cara, com isso aqui não é possível. Com isso aqui não é possível. O seu olhar ele fica focado nos limites das circunstâncias. Um exemplo disso é Abraão, que estava dentro da tenda, e o que ele via dentro da tenda? Ele via uma esposa estéril, idosa, e via um criado que podia servir como seu herdeiro, porque ele não tinha condições de ter filho. Aí ele fala para Deus, Deus, quem vai ser meu herdeiro vai ser Eliezer o Damasceno, que é meu servo, que está comigo desde pequeno. E Deus fala para ele, Abraão, sai da tenda, olha para as estrelas dos céus, você pode contá-las? Então, irmãos, a primeira coisa que você tem que fazer quando você encontra alguém que está escravizado ali numa circunstância de desesperança, de negatividade em relação aos fatos da vida, é fazer ela tirar o olho de dentro da caixa. A pessoa ficou com a caixinha de sapato ali na cabeça, ela só consegue enxergar dentro da caixa. Sai da caixa, pensa mais amplo, olha para além. Eu já ministrei isso aqui algumas vezes, talvez nessa própria revista, que é amplia a tua visão, porque a tua visão é o lastro da tua fé. Você nunca vai crer mais do que você é capaz de visualizar. Você nunca vai crer que Deus vai prosperar você para você pregar em Taiwan, se você nunca se imaginou em Taiwan. Você nunca vai orar a Deus para ter um carro se você só se imagina tendo uma bicicleta. Então a tua imaginação, a tua visão, ela é a base, ela é o lastro para você desenvolver a sua fé. Então o que Deus faz com Abraão? Deus faz Abraão ampliar a visão dele. Enquanto Abraão só estava olhando para dentro da tenda, Abraão só conseguia pensar na limitação. Quando ele olha para o céu e vê a expansão e a quantidade de estrelas, e hoje a gente vê poucas estrelas, irmãos, por causa da poluição luminosa, tá? Se você for para um deserto, você vai ver um céu estreladíssimo. Por quê? Porque lá não tem luz artificial.
Então essa poluição luminosa, ela se projeta sobre o sereno e sobre as nuvens e faz com que a nossa visão seja limitada. Agora, quem já subiu num monte, num lugar muito alto, num lugar de mata, num lugar muito arborizado, consegue ter uma visão do céu muito melhor, tá? Então Abraão, com certeza, naquele deserto, viu um céu límpido com muitas estrelas. Isso fez com que ele parasse de pensar limitado, de acordo com a sua visão, dentro da tenda. Então a promessa ela tem esse poder de fazer você enxergar além. Um segundo exemplo que eu gosto de citar também é aquela viúva de Serepta. Deus fala para Elias quando o ribeiro de Queribe seca. Ele fala, vai para a cidade de Serepta que lá eu vou designar uma viúva para te ajudar. Quando ele chega lá, irmãos, ele fala com a viúva já sabe, porque provavelmente Deus já tinha falado com ela. E aí quando ele fala com aquela viúva, ela já responde, mas meu Senhor, o que eu tenho é muito pouco, só vai dar para eu e meu filho comer e depois morrer. Aí vem a promessa. Pode ficar tranquila que a farinha da botija não vai acabar e o azeite não vai cessar. E depois da promessa, irmãos, ela pôde crer, fazer o bolo para Elias e, de fato, viver um milagre. Então a promessa te faz enxergar além das circunstâncias. Esse é o poder da promessa. E como você consegue enxergar além, você consegue crer mais do que você é capaz de crer. Então a promessa ela tem o poder de você olhar para fora da caixa de sapato. Nós vemos também outro fato importante para te ajudar a olhar além. Como eu disse, a tua visão é o lastro da tua fé. A tua fé nunca vai além da tua visão. O segundo exemplo aqui são os testemunhos. Os testemunhos, irmãos, têm um poder maravilhoso para fazer a pessoa enxergar além das circunstâncias. O grande exemplo disso é a mulher do fluxo de sangue. Quando ela ouviu dizer que Jesus ia passar, com certeza a pessoa que contou para ela disse a quantidade de milagres que Jesus já tinha feito. Então aquela mulher, ela foi até Jesus correr aquele risco tremendo, porque era um risco absurdo, porque ela era impura, ela não podia tocar na multidão, e é por isso que ela queria passar desapercebida, ela só queria tocar nas vestes e pronto, porque ela não queria ser descoberta, porque se ela fosse descoberta ela podia ser apedrejada. Aquela mulher, ela corre aquele risco porque uma esperança nasceu no seu coração a partir do testemunho de outros milagres. Ao ouvir o que Jesus já tinha feito com outras pessoas, a fé no coração dela, a esperança de ser curada no coração dela, cresceu absurdamente. E por isso ela teve motivação para se arriscar tanto. Nós vemos também como terceira fonte para enxergar fora da caixa, para enxergar além das circunstâncias, as boas recordações. A Elisa falou um pouquinho sobre isso, eu gostaria de ler um texto muito importante de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 18 a 24, onde está escrito: Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente as recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aqui o Jeremias, ele próprio se conclama a parar de lembrar daquilo que traz tristeza e passar a lembrar naquilo que dá esperança, para ele mudar a sua postura diante da vida. E olha o que acontece nos versículos de seguinte: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Enquanto ele estava lembrando das coisas ruins da vida, o seu espírito estava se abatendo. Mas quando ele diz, eu quero trazer à memória o que me dá esperança, ele começa a se recordar da fidelidade de Deus, ele começa a se recordar do poder de Deus, da misericórdia de Deus. Então, recordar das coisas boas da vida é extremamente importante para você ver além da caixa, ver além das circunstâncias, ver além dos fatos que te cercam. E por fim, negatividade em relação aos outros. Irmãos, a Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 17, versículo 5, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que deposita na carne a força do seu braço. Maldito esse homem, ele vai perecer no deserto. Mas o versículo 7 e 8 faz um contraponto aí, mas o versículo 7 e 8 faz um contraponto a isso, dizendo, bem-aventurado que confia no Senhor, porque será como o ribeiro junto às correntes de águas, que se renova, e mesmo na estação seca as suas folhas não caem. Ele permanece vivo, por quê? Porque ele tem uma fonte permanente de renovo, que é Deus. Então confiar no homem, irmãos, é perigoso? É claro que é. Se você deposita toda a tua confiança no homem, você está fadado a fracassar. É fadado a ficar na mão, é fadado a morrer no deserto. Mas se você confia em Deus,
você pode ter certeza que você nunca vai ficar desamparado. E aí, qual é a lição, Jefferson? A lição é que a gente não pode confiar no homem? Não é essa em absoluto. Irmãos, a gente precisa confiar, a gente precisa aprender a ser dependente uns dos outros. O que a gente não pode é depositar toda a nossa esperança no homem. Jefferson, explique isso melhor. Eu explico. A Bíblia manda a gente amar uns aos outros. A Bíblia manda a gente suportar uns aos outros. A Bíblia manda a gente levar as cargas uns dos outros. Se a gente é para fazer para os outros, irmãos, os outros são para fazer para nós também. É uma via de mão dupla. E se é uma via de mão dupla, a gente tem que aprender a ser mais dependentes, a ser mais sujeito à ação dos outros na nossa vida. Então, a Bíblia não manda a gente ser completamente autônomo, completamente independente dos outros. O que a Bíblia manda é a gente não depositar no outro toda a nossa esperança. Exemplo bíblico. Deus falou através de Jeremias que ia destruir o povo através dos caldeus e que eles não poderiam se rebelar contra os caldeus. O que os judeus fizeram? Depositaram todas as suas esperanças no Egito, acreditando que o Egito lhes daria livramento. Qual foi a consequência prática? O Egito não deu livramento nenhum e eles foram levados para o cativeiro. Vocês estão entendendo o que é confiar no homem, depositar no homem a sua confiança? É isso, é você acreditar que o homem pode te dar livramento. Então, nesse sentido, está errado. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ser autônomo e não depender de ninguém, tá? Por fim, nosso tópico 4, eu quero falar acerca de alguns casos concretos da Bíblia e um caso particular meu de desesperança que foi superado por causa da confiança em Deus. O primeiro deles é o caso de Ziklag. Eu sempre tenho dificuldade de falar essa palavra, Ziklag, que é o caso que Davi sai com seus guerreiros para batalhar e quando eles voltam, os amalequitas tinham destruído tudo, levado as suas esposas e suas riquezas. Eles entraram em desespero, choraram amarguradamente, decidiram ou pensaram, cogitarem apedrejar Davi, apesar de terem uma confiança absoluta em Davi. Você vê que às vezes a gente pensa em tomar decisões absurdas dependendo do nosso estado de espírito, mas a Bíblia diz que Davi fortaleceu-se no Senhor e consultou o sacerdote. E quando Deus liberou a palavra de que era para perseguir os seus inimigos, porque ele daria vitória, Davi ele muda de postura, leva o seu exército e consegue recuperar a sua família. Então, olha o que a palavra diz no capítulo 30 de 1 Samuel, versículo 6. E Davi fortaleceu-se no Senhor. Posteriormente, ele vai escrever um salmo dizendo que Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então é possível você encontrar força em Deus nas piores circunstâncias. Foi isso que Davi fez e por causa desse fortalecimento em Deus, ele conseguiu ter forças para recuperar a sua família. E lembrando aqui o efeito da promessa. Quando ele ouviu a palavra do sacerdote de que era para perseguir os inimigos, o que aconteceu com o coração deles? Eles pararam de ver as circunstâncias, ampliaram a visão. Se no início eles só enxergavam dor, eles passaram a enxergar uma possibilidade de recuperar suas famílias. E pensando, tendo a esperança de recuperar suas famílias, eles se abriram para o turbo, que é a motivação de guerrear. Entendeu como é que a promessa ela te faz enxergar além das circunstâncias? E quando você enxerga além das circunstâncias, essa esperança cresce. É assim que funciona a promessa, o efeito da promessa de Deus. Segundo exemplo, Hebreus capítulo 10, do versículo 19 em diante. Irmãos, se você tiver um tempo de ler esse texto para sua classe, ele é fundamental. Eu não vou desenvolvê-lo por falta de tempo, mas aqui no roteirinho que eu faço para gravar o vídeo, que está disponível para vocês aqui na descrição do vídeo, eu coloco esse texto e, irmãos, ele é fundamental. Se eu tiver tempo, eu vou ministrar esse capítulo na classe de escola dominical que eu ministro, tá? Porque ele é muito importante. E por último, um caso concreto da jovem que eu visito de 15 em 15 dias, estou discipulando ela, e um dia ela me mandou uma mensagem desesperada, eu contei isso para vocês, eu vou repetir agora. Ela mandou uma mensagem desesperada, falando que estava muito desanimada, muito triste, muito amargurada, ela estava terminando as sessões de quimioterapia, estava arrasada, e eu disse 3 coisas para ela. A primeira coisa, não se culpe por se sentir assim, isso é normal, porque a gente tinha falado muito de lugar de descanso, ela tinha dado muito testemunho de ter encontrado um lugar de descanso em Deus, e nesse momento ela deu uma fraquejada e perdeu esse lugar de descanso. Eu senti que ela estava se sentindo um pouco culpada por causa disso, e aí eu dei essa palavra para ela, falei, lugar de descanso não é um lugar permanente, onde você entra e nunca mais sai, ou sai e nunca mais volta, você pode voltar para ele novamente, Deus está disponível para você. Em segundo lugar, lembra que você já passou por circunstâncias piores no passado e superou. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E em terceiro lugar, eu falei para ela acerca do amor visceral de Deus, o amor incondicional, e que Deus nunca, jamais vai desamparar ela. Foram essas 3 coisas, claro que eu dei uma desenvolvida, mas foram essas 3 coisas que eu disse para ela.
e depois ela mandou uma mensagem para mim dizendo que depois que ela ouviu, que ela leu essas palavras, o sentimento do coração dela foi completamente transformado. A palavra gerou vida dentro dela. Então, quando você encontra alguém desesperançoso da vida, irmãos, usa a palavra, usa a palavra, usa a palavra. Que Deus vos abençoe e vos dê uma aula abençoada com as suas classes, em nome de Jesus.